Olá, sejam muito bem-vindos, meu nome é Lorena. Eu estava refletindo sobre o meu processo de conversão, como foi esse meu encontro com a palavra de Cristo, e Mateus capítulo 13 encaixou perfeitamente nesse processo. Aqui a gente vai entender nesse capítulo por que Jesus falava por parábolas, através da parábola do semeador. Ele vai explicar isso e também vai explicar o porquê que algumas pessoas conseguem rapidamente florescer a partir da palavra e outras não. E por que eu vi essa relação entre o que eu vivi e com a parábola? Eu passei por todas as etapas. Tem pessoas que rapidamente escutam a palavra e se convertem, se convencem e amém, né? A gente vê muito isso acontecer. A pessoa é convidada, vai na igreja, escuta uma palavra, levanta a mão, faz o apelo e é convertida. Mas no meu caso não aconteceu dessa forma. Na verdade, eu vivi vários processos até de fato ser convencida, inclusive precisei ir a outras religiões, viver outras coisas, para de fato eu compreender a grandeza da palavra de Deus. Quando eu leio a parábola da semeadura, conta muito a minha história. Cada etapa daquela eu vivenciei. Vamos ver aqui o que diz, no versículo, para a gente entender. No versículo 19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então Jesus está explicando aqui a parábola, porque os discípulos tiveram interesse. E eu já vivi exatamente isso. Eu conheci, o evangelho. Minha família toda é protestante, minha mãe sempre foi evangélica. Mas uma coisa é você ser criança e você frequentar o espaço, outra coisa é você tomar a decisão. São coisas completamente diferentes. Eu lembro quando eu tinha uns 13 anos que eu comecei a querer tomar essa decisão. E aí foi meu primeiro contato voluntário, porque até então eu ia porque minha mãe ia, e com a igreja. Só que eu não conseguia compreender a palavra. Eu não entendia, eu pegava a Bíblia, abria e era como se tivesse escrita hieroglifo, sabe? Tipo, tudo egípcio, mandarim. Era assim pra mim, eu não conseguia entender. Eu não tinha o discernimento, a maturidade e nem a presença do Espírito Santo para guiar esse processo. E de fato, a palavra não se fixou. Veio o maligno e roubou. Exatamente assim. Já no 20 diz assim: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tendo raízes em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Isso aqui eu vivenciei em outra religião, que também pregava o cristianismo, mas era uma outra religião, não era protestante, e de fato isso aconteceu, porque eu consegui entender o evangelho, eu consegui entender a palavra, mas quando veio as dificuldades, quando veio os desafios, eu não tinha preparo espiritual para suportar aquilo. E o que aconteceu? Afastou. Você se afasta porque você não consegue lidar com essas ofensas e esses desafios. E aí você me pergunta: Lorena, isso foi bom, isso foi ruim, porque afinal você estava em outra religião, Como eu enxergo isso hoje? Eu enxergo que foi um processo. Foi um processo que talvez dentro do protestantismo, dentro da igreja, eu não conseguisse compreender. Então Deus precisou me levar a vivenciar outras coisas para poder compreender a essência dele. Por isso que ele é muito maravilhoso, gente. Deus é muito didático. Então, ele viu que talvez dentro da igreja, do contexto da igreja, eu não ia conseguir compreender algumas coisas que eu precisava compreender, Seguindo, o 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Também vivenciei isso. Eu queria, de fato, servir a Deus, mas a sedução do mundo era muito grande, então eu não tinha forças ainda para fazer essa escolha e essa renúncia, porque aceitar Cristo é uma renúncia diária. E eu já sabia dessa responsabilidade. Então, teve um momento que a sedução era muito grande. E eu já tinha sido uma crente morna, sabe? Lá no início, quando eu tinha uns 13 anos, que eu não entendia a palavra, mas não queria sair, Então eu tava ali na igreja, mas tava no mundo também, ficava naquela coisa de querer viver o mundo ali no auge da adolescência, dos hormônios, de querer viver tudo. E Deus. E eu ficava nessa coisa. E isso aí você já tá fora, gente?
Então Deus mesmo diz, eu vomitarei os mornos. Então se tá existindo esse conflito é porque você não é convencido ainda suficientemente, né? Então também vivi isso. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30. Que é o que eu venho vivenciando, né? Então, eu consigo compreender a palavra, aplicar a palavra, renunciar às coisas, e esse é um processo contínuo. Não é uma coisa que acontece e para. Não, esse processo da semente florescer é algo eterno, até você morrer, né? Então, porque se a gente, eu tô salvo, agora eu consegui, agora, tá entendendo? Você fica preguiçoso. Você para de se esforçar, você para de querer compreender a palavra, você para de querer compreender a Deus. E isso é um processo que não pode parar nunca. Porque senão a gente esfria e aí vem uma linha e arrebata novamente, né? Então, a gente tem que estar sempre vigilante em oração. Tem esse processo da semente cair e começar a florescer, você entender a palavra, você ter esse amor, você entender o propósito de Deus na sua vida, é um processo contínuo. E é o que vem acontecendo comigo. Então, essa parábola me mostrou o meu caminho. O meu caminho até chegar a Jesus Cristo, de fato e de verdade, não só por status, não só para mostrar para os outros, não só por poder social, não só porque minha família era evangélica, não só por nada disso, mas por de fato quem ele é, passou por tudo isso. E foi um processo honesto e sincero. E eu espero que esta mensagem, que esse vídeo que chegou até você, possa também te fazer essa reflexão. Você tem sido honesto com a sua fé em Cristo, com a sua fé em Deus? Você de fato está convencido de verdade? Se Jesus voltar agora, você de fato está convencido de quem Ele é? Ou ainda gera uma dúvida? Ou ainda tem algo que te prende a alguma coisa, né? Ou você se balança, ou você, em momentos de perseguição, não suporta, não resiste, né? Então, tudo isso são perguntas que a gente deve se fazer, porque Deus trabalha com sinceridade. Eu converso aqui, né, a gente faz o culto no lar, eu converso muito com a minha família sobre isso. Eu falei, porque existem processos que eu consegui vencer e que alguns deles ainda não conseguiram. E vice-versa, né? E aí eles me perguntam, como você conseguiu isso? E aí eu falo, eu consegui porque eu fui sincera com Deus. Eu fui sincera e Deus era o meu terapeuta, Deus era o meu psicólogo, Deus era o meu amigo. E mesmo estando afastada, mesmo não estando ainda onde Ele queria que eu estivesse, mesmo assim Ele cuidava de mim, mesmo assim Ele me orientava, mesmo assim Ele guiava. Por quê? Eu tinha sinceridade. Então a sinceridade ela é muito importante nesse processo de verdadeira conversão, sabe? Se a gente ficar querendo esconder, querendo ocultar, querendo mentir, querendo não acessar feridas, não vai dar certo. Você vai ser um crente. Você pode até de fato ser convencido e ser salvo, mas você vai ser um crente limitado, né? Qualquer coisa vai te machucar, qualquer coisa vai te irar, qualquer coisa vai te ofender, qualquer coisa vai fazer você melindrar. Você não vai ter uma palavra para dar para uma pessoa. Quantas vezes isso não me afastou da igreja? Eu estava rodeada de gente que frequentava a igreja, mas não lia a Bíblia, não sabia dar uma palavra, não sabia exortar, não sabia usar de autoridade, e isso afasta também. Isso afasta, e isso me afastou durante muito tempo, né? E por que essas pessoas não têm essa intimidade? Por que elas não tinham essa palavra? Por que elas não tinham isso? Por que será? Né? Será que tem sinceridade o suficiente para reconhecer? Né? Então isso também afasta. Mais do que a palavra e a pregação, que são de fato muito importantes e foi o que me resgatou, mas o comportamento ele é fundamental. E quando eu olhava para os crentes ao meu redor, eu tinha pavor. Falei, não, se Jesus Cristo é isso aí, não quero. A bateria acabou, aí eu precisei pegar outro equipamento aqui. Mas que a gente possa ter essa autoconsciência, né? Porque isso é fundamental. Por ter esse pavor de ver como as pessoas viviam o evangelho, que eu fui buscar esse evangelho em outro lugar. Eu falei, não, esse evangelho da igreja não tá legal, não tá bacana, não é. Eu sentia que não era aquilo. Mas o problema não tá no evangelho. O problema está nas pessoas que não se deixaram tratar por Cristo. Tratar as feridas da rejeição, as feridas do abandono, as feridas da humilhação,
da questão paterna, da questão materna. Tudo isso é necessário para que a gente se torne pessoas melhores. Nos tornando mais aptos, a gente também melhora na nossa fé e na nossa devoção. Então, e tudo isso passa pela sinceridade. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, nesse ponto. Acho que a sinceridade foi e é o que vem transformando a minha vida com Deus. É a permissão que eu dou a Deus para que Ele possa me transformar, porque existem muitas falhas, muitos defeitos. Então, se eu não usar de sinceridade com Ele, Ele não vai conseguir, porque Ele não vai invadir ninguém. Ele não faz isso. Então, que isso possa nos servir de reflexão e tenha certeza que tem sempre alguém te observando. E isso não é para que você fique com medo ou algo coercitivo, né, para você andar apavorado, mas algo para que a gente possa lembrar de que os nossos comportamentos, as nossas ações, principalmente dentro de casa, são fundamentais para que a gente se interesse por Jesus. Através da vida que a gente apresenta, a gente convence muitas pessoas. Era sobre isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, assim como essa palavra vem edificando a minha. Viver com Cristo é a melhor decisão que a gente pode tomar, mas não podemos negar que exige muito e muita responsabilidade também. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.